Verdade e Vida, um programa que tem o propósito de levar a você e a sua família uma palavra de esperança, uma palavra da parte de Deus. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre um assunto muito importante e oportuno. Nós vamos falar sobre a Páscoa, a vitória sobre a morte. E vamos basear esta mensagem em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Nós vamos tratar então do tema proposto, que é a Páscoa, vitória sobre a morte. Eu quero dizer para você que as melhores notícias que o mundo já ouviu vieram de um túmulo vazio. O túmulo de Cristo, vazio, é o berço da igreja. Um Cristo vencido pela morte, um Cristo retido pela sepultura, jamais poderia ser o Salvador do mundo. Portanto, a verdade gloriosa da ressurreição de Jesus Cristo é a pedra de esquina do cristianismo. É a verdade maior, mais excelente, mais extraordinária, que serve de alicerce para a nossa fé. É por isso que a Bíblia trata de uma maneira tão clara, tão abundante e tão decisiva esta gloriosa verdade de que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, venceu a morte e ressuscitou como primícias de todos aqueles que dormem. Se você parar para observar os grandes líderes religiosos do mundo, Confúcio, Buda, Maomé, Allan Kardec, você pode visitar o túmulo desses grandes líderes. Mas o túmulo de Jesus de Nazaré está vazio. Ele quebrou os grilhões da morte. Ele matou a morte. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele reina e ele vai voltar. Esta verdade é a nossa grande esperança. O apóstolo Paulo, quando escreveu sua primeira carta aos Coríntios, ele afirmou que a ressurreição de Cristo é um fato incontroverso. Ele apareceu para várias testemunhas. A sua ressurreição é um fato histórico absolutamente comprovado, não só porque ele apareceu a várias testemunhas, mas porque as pessoas, depois da sua ressurreição, foram de tal forma impactadas com esta notícia que a vida delas foi transformada e elas se levantaram para impactar e transformar o mundo. Jesus ressuscitou. E se ele não tivesse ressuscitado, o apóstolo Paulo diz que a nossa fé seria vã, que a nossa pregação seria nula, que nós seríamos falsas testemunhas de Deus. Se Cristo não ressuscitou, então nós ainda permaneceríamos nos nossos pecados. E qualquer esperança do futuro seria uma mera ilusão. Mas, de fato, Cristo ressuscitou, sendo Ele as primícias dos que dormem. Porque Jesus Cristo vive, nós podemos crer no amanhã. Porque Jesus Cristo vive, a morte não tem a última palavra. Porque Jesus Cristo ressuscitou, nós temos esperança e garantia da vida eterna. Nós não temos medo do amanhã, nós não temos medo do futuro, nós não temos medo da morte, porque a morte foi vencida, a morte teve a sua espinha dorsal quebrada, a morte morreu na morte de Cristo, quando Ele ressuscitou dentre os mortos. Eu quero dizer para você que esta verdade é tão gloriosa, esta verdade é tão sublime, que nós podemos entender que agora a morte não é mais um pesadelo. A morte agora não tem mais o poder de nos aterrorizar, porque o aguilhão da morte foi tirado, foi arrancado. Para aquele que crê no Senhor Jesus, aquele que é a ressurreição e a vida, morrer é lucro.
Morrer é um estado de bem-aventurança. Bem-aventurados aqueles que desde agora morrem no Senhor, porque descansam das suas fadigas e as suas obras os acompanham. A Bíblia diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. A Bíblia diz que morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Morrer é partir para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Nós entendemos isso, que quando um crente morre, o seu espírito vai para Deus, começando já a desfrutar das venturas celestiais, e o corpo, que foi sepultado como uma semente, vai ressurgir de forma imortal, incorruptível, gloriosa, poderosa e gloriosamente, celestialmente, como o corpo da glória do Senhor Jesus. Nós teremos um corpo novo, onde não haverá mais cansaço, nem fadiga, nem doença, nem morte. Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, e nós então estaremos com Ele para sempre, sempre, com um corpo de glória, reinando com Ele pelos séculos dos séculos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, chegou a dizer o seguinte, que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Você pode ter dinheiro, você pode ter saúde, você pode ter sucesso, você pode ter fama, você pode ter beleza física, você pode ter o mundo aos seus pés, mas a vida é curta. Todos nós vamos ter que um dia comparecer perante Deus. E se todas as suas esperanças se limitarem apenas a esta vida, a sua esperança é vazia, a sua esperança é inócua, a sua esperança não dará segurança para você. Mas se você confiou em Jesus, se você creu no Filho de Deus, então você tem uma viva esperança. Então você vai perceber que o melhor está pela frente. Por maior que seja a sua luta aqui, por mais dura que sejam as suas provas aqui, você tem a certeza de que você caminha para a eternidade, que você está nas mãos do Deus vivo, que você viverá e reinará com Ele para todo o século. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.